Bom dia a todos os irmãos, presencialmente, e também aos que estão em casa. Um bom domingo, que Deus permita que hoje a nossa vida possa ser edificada durante todo esse dia. Hoje nós estamos já no 5º mês do ano, como passa depressa. Mês de maio, mês considerado o mês da família, Dia das Mães, fala-se também Dia das Noivas, e hoje, dia 1º, é comemorado o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. E essa data ela é também comemorada em vários países. Eu estava pesquisando, muitos países também comemoram esse dia. Antigamente, nessa data, havia desfile de instituições Senai, Senac, hoje já não tem mais isso, mas é um dia onde se comemora o Dia do Trabalhador. Então, que seja também um dia de agradecimento, né? Porque é uma data também importante que celebra aí o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, que é a forma que a gente tem para poder ter o nosso sustento. Então, que seja um domingo de paz, um domingo de adoração ao nosso Deus. E na palavra de Deus, no Salmo 127, o versículo 1 e 2, fala alguma coisa a respeito de como nós devemos encarar o trabalho, né? O trabalho ele não deve se tornar para nós que nós sejamos escravos, mas que nós possamos, através do trabalho, aproveitar para poder tirar proveito para sustento da nossa família, né? Então, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto o dorme. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos também, dentro do nosso trabalho, poder consagrar a Deus o nosso trabalho, a nossa atividade. Então, nós vamos estar, nesse momento, orando. Em seguida, nós vamos também estar louvando ao nosso Deus. Bondoso Deus, nós estamos aqui para te agradecer por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo, de vida, de saúde, e principalmente, ó Deus, um dia que nós temos para poder glorificar o teu nome, um dia consagrado inteiramente a ti. Que o Senhor venha, ó Deus, que o Santo Espírito possa estar agindo sobre a vida do professor, do Alexandre que estará no louvor, e também, ó Deus, à noite, que nós possamos também, ó Deus, ouvir a tua palavra, e que o nosso coração possa estar preparado. Fica também, ó Deus, ali com as crianças, guardando, abençoando, também na classe de preparação para o batismo, o Senhor também possa ali estar atuando sobre a vida de cada um. Abençoe, ó Deus, a todas as famílias aqui representadas, as que estão em casa também, que irão assistir, participar, ó Deus, desses momentos. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós vamos, então, louvar ao nosso Deus com um louvor. Bom dia, meus queridos. Vamos ficar de pé? Quem puder ficar de pé, vamos cantar ao Senhor. Hoje é o dia que nós separamos para lembrar do sacrifício de Jesus, a Santa Ceia, e hoje nós vamos cantar esse hino que fala do Cordeiro de Cristo que veio ao mundo, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer no nosso lugar.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados morreu. Tem-se do sangue lavado no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador. Oh, quem mais alvo que a neve, no teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois sem mais alvo se a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Pode sentar nesse momento. Vamos ter a aula agora. Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. Bom dia. Que privilégio podermos estudar a palavra de Deus. E nós vamos estudar um tema que me chamou a atenção, um versículo desse texto que nós vamos estudar. Certa vez o povo, numa dificuldade, disse assim para Moisés: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que interessante, no mínimo curioso. Numa dificuldade que se apresentou, o povo disse para Moisés: está o Senhor no meio de nós ou não? Você, quando tem dificuldade, duvida que Deus está presente? Você, quando tem algum problema, duvida que Deus está te assessorando, te ajudando, te abençoando? Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17. Vou precisar da sua ajuda aí, meu irmão, minha irmã, que fique com a Bíblia aberta. Sempre com essa pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Diz assim, Êxodo capítulo 17, são só 16 versículos. Diz assim a palavra de Deus: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia água ali para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água de beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse:
por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos, e leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante e sobre ti, na rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a José: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Quando eu estava estudando esse texto, preparando essa aula, eu fiquei imaginando a cena. Aqui nós vamos permitindo Deus, nós vamos falar de 3 coisas. Uma coisa que nós, como cristãos, não podemos fazer. Nós vamos falar de uma coisa que nós, cristãos, devemos fazer. E uma terceira coisa que, dependendo da qual eu escolher, o resultado será bom ou ruim. Aqui o texto fala que o povo estava no deserto, lá de Sim, e eles estavam caminhando rumo à terra prometida, e conforme Deus havia falado para eles iam parando, para se acomodarem, para dormir. No deserto é muito quente de manhã, é muito frio à noite, e eles param numa cidade ou numa vizinhança que se chama Refidim. Refidim significa refúgio, descanso. Eles param nessa cidade. E aí eu queria comentar uma primeira coisa, uma primeira atitude que Israel sempre fazia e que eu tenho certeza que Deus deixou retratado em sua palavra para nós tomarmos cuidado. O que era comum em Israel quando eles tinham um problema? Eles murmuravam. E nós vamos tratar nesse primeiro instante sobre murmuração. O que é uma murmuração? Sussurro, falar baixinho, comentar algo. Mas todas as vezes que Israel murmura, eu estava, quando aprofundando esse estudo, todas as vezes que Israel murmura, ele tem um sentido de reclamação, tem sentido de queixa. E aqui não é diferente. Eles param num lugar que, curiosamente, Refidim se chama descanso, mas nesse lugar não havia água. E a primeira coisa que eles fazem é reclamar com Moisés. E é sobre isso que eu queria que a gente visse, tomasse cuidado, para que nós não caiamos nessa mesma tentação de murmurar. Bom, se murmurar
é uma insatisfação, é uma reclamação. Aqui, no caso, quando a gente olha nos textos originais, em hebraico e aramaico, eu não fiz isso, mas eu peguei comentários. Os teólogos que falam isso, diz que a murmuração que Israel faz, e essa não é a primeira vez, ela beira rebeldia. Ou seja, todas as vezes que o povo não concordava com o que Deus fazia, ou porque Deus não fazia, eles se rebelavam, eles tomavam essa atitude. E aqui eu quero tecer alguns pontos com os queridos, o que a murmuração significa para nós nos dias de hoje, para nós tomarmos cuidado com a murmuração. Bom, a murmuração, Deus fala para a gente tomar cuidado com ela, porque a murmuração pode destruir você. Você pode abrir a Bíblia lá? Nós vamos mexer um pouquinho na Bíblia, tá bom? Já que é uma escola bíblica dominical, nós vamos mexer aí um pouquinho com a Bíblia, né? Lá em 1 Coríntios 10:10, se você puder abrir a Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios 10, o 5, também fala bastante sobre isso. 1 Coríntios 10, 5 e 1 Coríntios 10, 10. Você pode... Alguém leu? Alguém encontrou que possa ler? Isso. Não murmureis para que não sejais destruídos pelo exterminador. Esse é o versículo 10, né, meu irmão? O versículo 5, alguém pode ler? Então, um primeiro momento que eu quero que os irmãos entendam, e é uma chamada de atenção para nós. A murmuração desagrada a Deus. Se nós, como filhos de Deus, murmuramos, ou seja, nos rebelamos, sussurramos, nos lamentamos, nos queixamos, ainda que você ache que você tem razão, a murmuração aos ouvidos de Deus, aos olhos de Deus, desagrada a Deus. Até porque, você pode ir um pouquinho para frente lá em Filipenses, você pode ir um pouquinho para frente, por favor? Filipenses 2, 14. Você pode ler, por favor? Filipenses 2, 14 e 15. Dá para ver? Meus irmãos, queria pensar com vocês uma coisa, como é triste quando a gente murmura aos olhos de Deus. Se é verdade, e a Bíblia está nos dizendo, que murmurar desagrada a Deus, por quê? Todas as vezes na história que o povo reclamou, ele perdeu a chance de se aproximar mais de Deus e ter as bênçãos até mais rápido. Durante o percurso do povo no deserto, ele desagradou muito a Deus todas as vezes que ele murmurou. E um segundo ponto, foi esse texto que a querida irmã Elia leu, é que quando nós murmuramos, nós não só desagradamos a Deus, como nós damos mau testemunho. Se você está com a Bíblia aberta aí em Filipenses, eu não sei como fala a sua tradução, mas na minha, que é um pouquinho diferente da querida Elia, diz assim que as murmurações nós não devemos fazer, nós não devemos ter as murmurações, porque elas fazem com que a gente seja irrepreensível e sincero, filhos inculpáveis diante de Deus. Ou seja, o que Deus espera que eu e você façamos, que ainda que estejamos passando por momentos difíceis na vida, ou ainda que a sua vida não esteja da maneira como que você gostaria que estivesse, ou ainda que você ache que Deus não está te auxiliando, ou não está te abençoando, fazei tudo sem murmuração e contenda, para que nós sejamos
irrepreensíveis. Ou seja, Deus não acha culpabilidade nenhuma em nós, porque é do agrado de Deus que a gente entenda que o que Deus faz é bom, ainda que nós não tenhamos as respostas para tudo na nossa vida. O que Deus está mostrando para mim, para você, comparando com os nossos irmãos no passado em Israel, é que eles perderam muito tempo reclamando de tudo. E a Bíblia está nos dizendo: ei, igreja, não fique murmurando. Você vai ficar perdendo tempo. Você está desagradando a Deus. E pior, você vai dar mau testemunho. E se você continuar na segunda parte aí do versículo 15, né, do capítulo 4, do capítulo 2 de Filipenses, fala que nós devemos fazer tudo sem murmuração, sem contenda, no meio de uma geração corrompida, perversa. É isso que nós estamos vivendo. Se nós fizermos as mesmas coisas que os perversos, que não conhecem a Deus, que murmuram, que reclamam, que se queixam, que se rebelam contra Deus e contra tudo que está acontecendo, nós vamos nos tornar mais um deles. E o que Deus está chamando a atenção para mim e para você, que se de verdade nós somos filhos de Deus, Deus não está dizendo para que nós, às vezes, ao não entendermos algumas coisas que Deus faz, para nós ficarmos quietos. Nós podemos questionar a Deus, nós podemos trancar a porta do nosso quarto e orar a Deus e conversar com Deus e orar, mas daí a se rebelar, daí a contender, daí a murmurar, tem um grande abismo. E o que Deus está chamando a atenção minha e sua é que isso não agrada a Deus, é que isso não é bom testemunho, nós não vamos ser diferenciados em nada. Se nós fizermos o que os outros fazem, qual é o sentido das pessoas virem aqui com a gente? Sabe que ontem eu fui, depois de um tempo, né? Eu fui jogar bola, e ontem tinha 3 visitantes na quadra para jogar bola. Achei interessante, um se chama Vitor. Eu estava do lado dele, e antes da gente jogar bola, a gente faz uma oração. E esse Vitor, que foi trazido por um outro rapaz, que é visitante lá da bola, Felipe, ele falou assim, espontaneamente: sabe por que eu voltei aqui? Obrigado do convite. Sabe por que eu aceitei o convite de jogar bola aqui? Porque quem me trouxe falou aqui que vocês jogam bola, não tem um palavrão, vocês são amigos, né? E se divertem, mas não vê nenhuma conotação de querer, pode jogar bola, ganhar, enfim, fazer tudo, mas não tem nenhum sentido de ganância. Me chamou a atenção. Pelo testemunho, as pessoas estão indo jogar bola para depois ir para a igreja. É o que Deus está dizendo aqui. Se nós murmurarmos, se nós tudo que fizermos, nos contendermos, brigarmos, e é isso que o povo fez. Se você olhar aqui, voltando lá para o texto de Êxodo, né? No versículo 2, diz assim que contendeu o povo com Moisés: dá-nos água para beber, porque o povo tinha, o que tinha na mente dele, do povo? Olha como nós podemos nos tornar miseráveis, né? O povo estava escravizado no Egito, comia pouco, era massacrado. O irmão Hélio falou do dia do trabalho, né? O povo israelita era pressionado, massacrado com o tipo de trabalho escravo que tinha, e ainda eles contenderam com Moisés para dizer: Moisés, era preferível nós termos ficado lá no Egito, lá era melhor, lá tinha comida. Às vezes nós damos pouco valor ao que temos e a gente compara com coisas muito piores. Então, a murmuração, meus irmãos, que é rebeldia, que é queixa, que é lamentação, que é sussurro, desagrada a Deus. Murmurando, mau testemunho. Outra coisa que eu observo, a murmuração, a gente faz com que, como o que Deus faz para a gente, com o que Deus dá para a gente, não presta. Quando você murmura, você está dizendo para Deus: Deus, o Senhor não está cuidando bem de mim, não. Eu mereço tal coisa, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo. E a Bíblia fala aqui, lá em Filipenses 4,19, né, que Deus suprirá cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Quando nós murmuramos, queridos, nós estamos
reconhecendo, dizendo para Deus, Deus, o Senhor não está cuidando bem de mim, não. Por isso eu murmuro, por isso eu reclamo, por isso eu me queixo. Eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor não está olhando com um olhar de pai, não. O Senhor não sabe o que eu preciso. E era essa visão que o povo estava tendo. Queridos, preste atenção, se você olhar na Bíblia, nós estamos olhando o Êxodo. Se você lá em Êxodo 17, volta um pouquinho em Êxodo 16, 8. Olha o que diz a Bíblia lá. Alguém pode ler? Êxodo 16, 8. É um capítulo atrás. Queridos, sabe o que o povo sempre, o que Moisés está falando? Se você continuar lendo esse capítulo, ele fala assim, Moisés diz assim, e ele fala no versículo 17, no capítulo 17 que nós lemos, povo, todas as vezes que vocês murmurarem, vocês não estão murmurando contra mim, vocês estão murmurando contra Deus, o Senhor. Esse é um grande erro que a gente faz, às vezes nós queremos reclamar e murmurar para tantas pessoas, líderes, chefes, pastores, amigos, família. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós fazemos rebeldia diante de Deus por tudo que Ele nos tem dado e a gente não reconhece isso, nós estamos rebelando, murmurando contra pessoas. Na verdade, nós estamos reclamando contra Deus. É por isso que esse lugar chama Massá e Meribá. Ele contendeu com Moisés e reclamou contra Deus. São as duas palavras do texto. Temos que tomar cuidado, queridos, porque desagrada a Deus. Isso faz com que nos dá mau testemunho. Isso faz com que a gente reconheça, na verdade, não reconheça que o que Deus faz, quando a gente reclama que o que Deus faz é bom. Sabe outra coisa que me chama a atenção quando eu olho para esse texto, e é um aprendizado? Quando a gente murmura, a gente se afasta de Deus. Quando nós tomamos essa atitude de murmurar, afasta de Deus. O primeiro versículo que o irmão Alexandre leu, fala lá em 1 Coríntios 10, 10, fala que Deus destruiu o povo, de um exterminador. Sabe o que aconteceu? Olha lá em Números. Você está em Êxodo, vai um pouquinho para frente, vai no livro de Números, olha o que aconteceu com o povo. Lembre-se, a murmuração, Números capítulo, cadê aqui? Números capítulo 14. O povo, quando murmura, desagrada a Deus. O povo, quando murmura, ele não dá bom testemunho, ao contrário, é um mau testemunho. O povo, quando murmura a Deus, não reconhece o que Deus faz. O povo, quando murmura, ele se afasta de Deus. E por que se afasta de Deus? Olha o que aconteceu com esse povo. Esse texto que nós lemos de Êxodo, ele está linkado com Deuteronômio 25 e Números 14. Olha o que diz a Bíblia em Números 14, de 26 a 30. Eu não sei como está a sua tradução, mas diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido a murmuração dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim, dize-lhes, é Deus falando para Moisés, dá um recado para eles. Assim eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrarão na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O que aconteceu com o povo que murmurava? O que Deus fez? Matou. Ninguém que tinha acima de 20 anos
entrou na terra. A murmuração, querido, desagrada a Deus. O povo que murmura, que reclama, o povo que só quer para si as coisas e não entende que Deus está no plano, chega uma certa hora que Deus fala assim: Moisés, fala para o povo que eu escutei a murmuração deles, viu? Só que eu vou falar uma coisa: de 20 anos para cima, todos que estão aqui no deserto, os seus cadáveres cairão. Ninguém vai entrar na terra prometida, salvo Caleb e Josué, porque esses confiaram em mim. É um alerta para mim e para você. Às vezes nós estamos vivendo nessa vida e achando que tem coisas que, o simples fato de eu vir na igreja, de ler a Bíblia, o que é muito bom, orar é muito bom, mas Deus sabe do interior do nosso coração. Quando a gente murmura a Deus, isso, aos ouvidos de Deus, é desagradável. Porque, como nós estamos falando, a murmuração, ela tem um aspecto não de pedir socorro a Deus. A murmuração não tem um aspecto de pedir ajuda a Deus. Ela é de reclamar. Ela é de rebeldia. E é isso que o povo fazia. Bastou eles mudarem, sair de sim, para poder entrar em Refidim. Diz a Bíblia que a primeira coisa que eles fizeram quando não viu que tinha água foi reclamar. Foi falar com Moisés. E às vezes, amados, isso acontece nas nossas vidas. Algo não vai estar indo bem, eu reclamo e esqueço de tudo que Deus fez. Hoje, nessa manhã, você que está aqui na igreja, os queridos que estão vendo pela internet, o que aconteceu? Você já parou para pensar nessa semana que talvez você deixou de agradecer a Deus, de louvar a Deus, de prestar um culto a Deus, porque algo está acontecendo na sua vida que você não está gostando? E você esquece de tudo que Deus fez. Da vida, da saúde que nós temos aqui para estar na casa de Deus, do trabalho que Deus nos deu, da família. Parece que quando as coisas não vão bem, ou não ocorrem como a gente gostaria que ocorresse, a gente esquece dos benefícios, né? A gente esquece de tudo que Deus fez, do ar que eu respiro. A gente até canta, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. A gente esquece de tudo que Deus fez, da roupa, das vestes, do sono, do alimento. A gente de uma hora para outra esquece dos benefícios que Deus nos deu e reclama. E é essa postura que Deus condena, quando a gente diante de Deus murmura. Até porque murmurar é atraso de vida. A pessoa que só murmura é atraso de vida. Eu estava observando, e um dos historiadores comenta, se você olhar para o Egito e para Israel, que ficam no Oriente Médio, a distância da capital do Egito, qual que é a capital do Egito? Cairo. Vou botar bem aqui. Cairo. E a capital de Israel, Jerusalém. Se você fizer isso numa linha reta, do Egito para Israel, são 485 quilômetros. 485 quilômetros de carro, quantas horas a gente faz? 6 horas? 5 horas? 5 horas? 5 horas. Lá não tinha carro. Os historiadores falam que, como eles estavam andando a pé, demorariam, em média, 5 a 6 meses a pé, do Egito para Israel. Quanto tempo eles levaram para percorrer? 40 anos. Sabe por quê, queridos? Quando a gente murmura, a gente fica preocupado com tantas coisas e deixamos de obedecer a Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Ao invés de obedecerem a Deus, durante várias vezes, eles murmuravam. E é isso que acontece na nossa vida. Por isso que murmurar não é só desagradar a Deus, não é só um mau testemunho, não é se afastar só das bênçãos de Deus. A gente é um atraso de vida. Quando você deixa de olhar para a palavra de Deus, quando nós deixamos de olhar para a palavra de Deus, nós estamos atrasando. Sabe aquele propósito que Deus deu para a gente de bênçãos? Até Provérbios fala isso, né? Que a bênção adquirida antecipadamente, no fim, não será abençoada. Quando você quer ter coisas, quando você quer fazer as coisas por você e não olha para Deus, você fica para trás. E é isso que a Bíblia fala. Quando a gente murmura, dentre uns pontos, eu deixo
de ter a bênção de Deus. Eu fico só reclamando no meu centro lá, achando que eu tenho razão em alguns pontos, e eu atraso a minha vida. Então, murmurar não é legal. Nós vimos, a murmuração foi até motivo de Deus destruir o povo, dizer que quem tem acima de 20 anos não vai entrar. Sabe, queridos, às vezes quando nós olhamos para a Bíblia, Deus é amor. Deus é fiel. Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. Você já parou para pensar o que você está fazendo com a sua vida? Mesmo você e eu estando numa igreja, lendo a Bíblia, Deus quer que sejamos uma bênção. E murmurar não agrada a Deus. Murmurar não é algo que deixa Deus feliz. Ao contrário, Ele quer que a gente não murmure, não contenda, para que a bênção de Deus venha, para que a gente não seja culpável do que a gente está falando. Outra coisa que eu aprendo, que eu queria dividir com os irmãos: um povo que murmura, a murmuração é pecado. Por que é pecado? Queridos, alguém certa vez disse que a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Quem murmura é ingrato. A pessoa que tem o hábito de murmurar, o povo que tem o hábito de reclamar, a pessoa, a família que tem o hábito sempre de se queixar, ela não é grata a Deus. Ela tem dentro dela um sentimento de que tudo que Deus faz, por que agradecer? Quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei na parábola dos leprosos, né? Que os queridos se lembram, está lá em Lucas 17. 10 doentes, 10 curados, mas só um voltou para agradecer. Todos foram curados? Todos. Um agradeceu. E o que aconteceu com esse um que agradeceu? Ele não só foi curado, como o que aconteceu com ele? Como é que termina lá? Vocês se lembram? O que Jesus fala para ele? Levanta-te, porque a tua fé te salvou. Ele não só foi curado, como recebeu a salvação em Cristo. Sabe, amados, quando nós temos um coração grato, a murmuração não chega. Quando nós temos um coração que reconhece o senhorio de Deus, não temos tempo para se lamentar, para reclamar, para queixar, para sussurrar, para brigar. Não cabe isso na vida do cristão. Mas quando o nosso coração é ingrato, tudo é motivo da gente se rebelar contra Deus. Então, a murmuração é pecado nesse sentido. Quando você é ingrato, quando você também é invejoso. Uma pessoa invejosa, ela murmura, porque ela acha que deveria ter, deveria possuir, ou deveria ter alguns privilégios que outros têm. Ela se compara. Se você olhar, alguém pode abrir lá em Tiago 3,16, por favor? O que fala lá? Tiago 3,16. Você que estiver em casa aí, fica com a Bíblia aberta. Nós estamos numa escola dominical, vamos manusear a Bíblia aí. Tiago 3,16. O que fala? A murmuração que causa inveja, onde tem inveja, onde tem coisas ruins, aí tem confusão. Isso é a murmuração. Alguém que é ingrato, alguém que é invejoso, alguém que sempre acha que para ele é melhor ou deveria ter. O que ele faz? Ele murmura. Diante de Deus, ele causa contenda. Por isso é pecado. Faz coisas, a pessoa que murmura, faz coisas, toma procedimento e até dá-nos até a intenção, a impressão de dizer que essa pessoa não tem Deus. Porque uma pessoa que vive lamentando, vive reclamando, vive se queixando, ela se afasta de Deus, Deus pune por isso, deixa o coração de Deus triste e ainda ela, pela atitude dela, causa frustração, contenda, briga. Por isso que o nosso coração deve estar sempre atento, para a gente não ter um coração orgulhoso,
para a gente não ter um coração só voltado para a gente, só querendo olhar para o nosso umbigo. Isso faz com que a pessoa murmure. Ela só olha os benefícios que deveria ter, e às vezes os benefícios não é necessidade, né? Porque Deus atende às nossas necessidades. Nós acabamos de falar, né? Que Deus supre cada uma de nossas necessidades. É que às vezes nós temos desejos, e quando os desejos não são atendidos, e a gente confunde com necessidade, nem sempre o que nós desejamos é o que nós precisamos. Deus sabe do que nós precisamos. E quando nós não temos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos queixamos diante de Deus. E Deus pede como que chamada de atenção. Gente, olha o que aconteceu no deserto. Volta lá para o texto de Êxodo 17, né? O povo reclama, e lá no versículo 3 ele fala, lá em Êxodo 17, 3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir ao Egito para nos matares de sede? A nós, nossos filhos e nosso rebanho? A murmuração cega os nossos olhos. A murmuração, como nós falamos anteriormente, não nos dá o privilégio de enxergar as maravilhas de Deus, né? Ontem foi aniversário da Belona, né? Da sogra que eu mais gosto. E ontem nós estamos no cultinho, lá nós lemos, né? Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Quando você reconhece a Deus, tudo que tem em você, fala bem de Deus, você consegue enxergar. Se você não enxerga, você murmura, você lamenta, você queixa, você faz tudo que desagrada a Deus. Ainda bem que a atitude de Moisés, qual foi? Lá no versículo 4, Moisés, eu fiquei imaginando a cena, aquele montão de gente, população. Moisés, você nos trouxe até aqui em Refidim, que significa descanso, não tem água. O que Moisés fez? Diz a Bíblia que Moisés não se revolta, ele clama a Deus, ele volta para Deus e fala, Deus, olha o que o povo está fazendo, só falta me apedrejar. Quando você está em dificuldade, o que você faz? Quando você está enfrentando um período difícil na sua vida, você reclama ou você clama? Reclama. Fazer a petição de volta, no sentido de punição. Moisés, ele clama, ele ora. Olha a diferença de quando a gente tem a mente de Cristo. Numa atitude triste. Gente, esse povo, se vocês olharem o Êxodo, desde lá do capítulo 7, olha o que Deus já tinha feito. O povo de Israel, é uma chamada de atenção que eu levei esses dias quando eu estava preparando essa lição. Gente, o povo ele saiu do Egito como? Deus mandou 10 pragas. Deus transformou água em sangue, mandou gafanhoto, mandou piolho, choveu pedra, matou até os primogênitos. Deus mostrou a grandeza para o povo de Israel, ó, vocês vão sair daí. Pois o povo saiu, reclamava. No meio do deserto, Deus transformou a água amarga em doce. No meio do deserto, Deus mandava maná pela manhã. O povo reclamou, Deus mandou codornizes à tarde, para comerem carne. O povo não sabia para onde ia, Deus mostrava numa coluna de nuvem de manhã e mostrava numa coluna de fogo onde eles deveriam parar. Deus só mostrava o bem, Deus só cuidava do povo. E o que o povo fazia? Na primeira dificuldade, como que se esquecendo de tudo que estava acontecendo. Murmurava. É uma chamada de atenção para mim e para você. Cuidado com a murmuração. Cuidado de nós não reclamarmos, primeiro que não devemos. A murmuração desagrada, cega os nossos olhos, faz-nos ingratos e faz com que a gente tenha uma vida retrógrada. A gente volta para trás. Eu fico me perdendo nas reclamações e a gente deixa de caminhar. Tanto é por isso que o povo ficou 40 anos no deserto, coisa que poderia ser feita em 6 meses. Então, é uma chamada de atenção para mim e para você, para que a gente não murmure.
Então, lembre-se quando eu falei de 3 coisas que eu queria dizer? A primeira é que nós temos cuidado para não fazer murmurar. Povo de Deus, irmãos na fé, né, os queridos que estão aqui, a começar de mim, os que estão nos vendo pela internet. Se há algo que entristece o coração de Deus, é murmuração. Ainda bem que Deus, na sua bondade, o que Ele faz com Moisés? Moisés, pega a vara, né, vai lá, olha o versículo 5, aí começa a narrativa, né? Pega a vara, pega os anciãos para levar alguém, as pessoas de testemunho com você, e vai lá na rocha, que eu vou ferir a rocha, e da rocha, diz a Bíblia, Moisés fere e sai água. Deus outra vez manifestando a sua graça e seu favor. Pode parecer um paradoxo, né? Refidim descanso, mas faltou água. Às vezes Deus faz isso com a gente. Não é porque nós estamos num lugar, Deus vai deixar de nos provar. Nós precisamos ser provados, até para saber se a nossa fé é genuína ou não. O que o povo fez e que nós não devemos fazer é reclamar. E aqui, gente, uma coisa interessante, né? Eu não sei se vocês já ouviram a palavra tipologia, né? Tipologia é quando uma coisa, uma pessoa ou um acontecimento no Velho Testamento, você consegue entender no Novo Testamento o que Deus fez. Tipologia, quando uma coisa, uma pessoa ou um fato do Velho Testamento faz você entender a mensagem no Novo Testamento. A rocha aqui é uma tipologia. Porque a rocha, Deus até fala dele mesmo como uma rocha, né? Em Deuteronômio, no Salmo 78. O que aconteceu? A rocha foi ferida e trouxe água para o povo. Cristo foi ferido com seu sangue para verter no nosso lugar. Isso é tipologia. Quando alguns fatos da Bíblia do Velho Testamento fazem você entender o Novo Testamento. Quando Moisés foi, o que ele levou? Testemunhas. Os anciãos para ver o milagre que Deus ia fazer. Quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 15, que mais de 500 pessoas viram Cristo ressuscitado. Por exemplo, José é considerado uma tipologia de Cristo. José, ele começou a governar o Egito com 30 anos. O ministério de Jesus começou com 30 anos. José foi traído pelos seus irmãos. Jesus foi traído pelo seu povo. Quando nós encontramos pessoas, fatos, que corroboram, que fazem nos entender o que é no Novo Testamento, isso é uma tipologia. Então a rocha aqui é uma tipologia de Jesus. Significa o entendimento que nós temos do que Jesus fez por nós, derramando sangue, assim como a rocha de Refidim derramou água para sustentar o povo. Continuando aí no capítulo 17, é só um parênteses, né? Eu achei interessante. Diz a Bíblia aí que no versículo 7, chamou aquele lugar onde aconteceu isso de Meribá e Massá, né? Contenda, rebelião. E aí acontece um outro fator, uma segunda coisa que essa nós devemos fazer. Nós falamos agora de murmuração, algo que nós não devemos praticar, algo que abomina a Deus, algo que deixa o coração de Deus triste, algo que faz-nos ser punidos, porque Deus não se agrada de murmuração. Vamos para uma coisa que Deus, nesse texto, nos ensina a fazer. Queridos, tem um povo aqui, um povo picareta, os amalequitas, descendentes de Esaú. Eu não sei se vocês sabem, ou já observaram, todas as vezes que aparecem os amalequitas guerreando, e é um histórico que eles têm, eles atacavam as outras nações por detrás. Eles chamavam a atenção pela frente, mas a estratégia deles é serem traiçoeiros. Essa era uma estratégia do povo dos amalequitas. Se olharmos para Deuteronômio, quando fala dos amalequitas,
e Deuteronômio capítulo 25, 26 explica essa guerra aqui. Os amalequitas, eles fizeram, não foi o povo de Israel que provocou essa guerra, mas foram os amalequitas que provocaram para falar, para guerrear contra Israel. E aqui acontece um fato interessante. Diz a Bíblia que Moisés chama Josué, e aqui Josué aparece pela primeira vez. Antes Josué chamava-se Oséias, né? Oséias, salvação. Josué, Jeová ou Yahvé, salva. Quase a mesma conotação, mas é diferente. Aparece a primeira vez Josué guerreando aqui. E Moisés fala, pega uns homens, vai guerrear. Só que o que Moisés faz? Ele junto com Arão e Ur. Arão era seu irmão. Ur provavelmente é o Ur, cunhado dele, casado com Miriam, que é o vô de Bezalel, que faz a arca, né, que ajuda no ornamento dos tabernáculos no deserto. O que eles fazem? Eles vão para o monte orar. E aqui, querido, eu queria que nós aprendêssemos uma coisa. Se há algo que agrada o coração de Deus, que faz bem para a nossa alma, e que Deus se agrada é quando um povo se aproxima dele em oração. O povo precisava guerrear? Claro que precisava. Porque senão os amalequitas viriam, tinham que se defender. Mas Moisés, com o Espírito de Deus, o que ele falou? Josué, vai atacar, vai brigar, vai pelejar, mas eu vou estar aqui orando. Eu aprendo, queridos, aqui, que nós precisamos aprender a interceder. Nós precisamos orar. E de preferência, não orarmos sozinhos. Com a esposa, com o esposo, com a família, com os filhos. Porque acontece um fato interessante aqui. É no mínimo curioso o que acontece aqui. Vocês prestaram atenção na narrativa? Diz a Bíblia que, enquanto Moisés orava, enquanto ele estava com as mãos para o alto, o que acontecia? Israel vencia. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Olha que curioso, não sei se você já prestou atenção nesse texto da Bíblia. Enquanto ele orava, e Moisés aqui com 80 anos, enquanto ele orava com as mãos para o alto, estendidas, elevadas a Deus, e aqui tem muitos significados a mão estendida, né, aos céus, pode simbolizar reverência e adoração. Paulo até fala isso em 1 Timóteo 2,18, né? Se há um proceder bonito no cristão, é levantar as mãos e orar a Deus. Não que seja obrigatório. Mas não sei se acontece com você. Você já se imaginou, você já se viu quando a gente às vezes está num culto de louvor, os queridos estão dirigindo aqui, a gente levanta as mãos, né? Às vezes numa oração, levanta as mãos. Às vezes em alguma pregação, algo que chama atenção, levanta as mãos. É uma adoração. O levantar as mãos significa como uma atitude de rendição, né? Nos filmes, você já viu, né, quando os ladrões, ou se infelizmente acontece com você, alguém te assaltar, eu levanto as mãos, é um processo de rendição, olha, eu me entrego, eu não vou fazer nada. Quando nós oramos a Deus, é esse o sentido de levantar as mãos. Deus, eu estou entregando. Deus, eu estou te reverenciando. Até mesmo é uma forma de confiança, né? Quando uma criança é pequenininha, né? Quando ela se sente insegura, o que ela vem? Ela vem perto do pai, perto da mãe, porque ela quer se pegar o colo, quer sentir colo, ela quer sentir segura. É essa atitude também quando nós oramos a Deus e levantamos as mãos. É no sentido de, quando Jesus subiu aos céus, né? O que Jesus faz? Ele levanta as mãos para abençoar, quando ele vai ser assunto aos céus. Então tem muita simbologia o fato de eu levantar as mãos. E aqui Moisés acontece isso com ele. Só que olha que bonito, eu fiquei imaginando, né, a cena, mãos aos céus, mãos para o alto, Israel ganhava. Quando ele abaixava, Israel perdia.
Só que Moisés não estava sozinho. O que a Bíblia fala? Que Arão e Hur, um de cada lado, pegam Moisés, já de idade, diz a Bíblia que ele tinha as mãos cansadas, já é um senhor, né? 80 anos, a idade do sogrão, né? 80 anos, né? Já cansado. Ele não aguenta ficar com as mãos para o alto. Arão de um lado, Hur do outro, põe ele sentado numa pedra e sustentam. Eu não sei como é que está na sua tradução, na Bíblia fala que eles sustentavam a mão de Moisés, os braços de Moisés. E diz a Bíblia que enquanto eles ficavam com os braços estendidos, a guerra foi até o pôr do sol. E Josué consegue eliminar os amalequitas. Aprenda uma coisa, queridos. Se há algo na nossa vida que nós não podemos cessar, nunca deixar, é a oração. A oração que nos sustenta, a oração que nos põe de pé. Pode até demorar a batalha para ser vencida. Se não vencermos aqui nos céus, nós vamos estar com Cristo. Mas enquanto nós, na nossa peleja, os soldados precisavam de oração. Josué precisava de oração. Moisés não menospreza. Josué, vai batalhar, mas eu vou estar aqui orando. Josué precisava guerrear, mas Moisés precisava orar. Interessante que a Bíblia fala que quando eles ficam apostos, né, eles ficam de posição com as mãos estendidas, prevalecia. Se mãos estendidas é sinal de vitória, mãos abaixadas, derrota. Por isso, nós não podemos baixar a nossa guarda nas orações. Por isso nós não podemos abaixar as nossas mãos, porque se nós abaixarmos as nossas mãos, nós vamos murmurar. Se nós abaixarmos as nossas mãos, nós vamos tornar vencidos, nós vamos nos tornar baixos, nós vamos nos tornar pequenos, porque nós não estamos levantando as nossas mãos diante de Deus. Quero eu, nesse tempo que nós já estamos terminando, queridos, comentar algo. O ensinamento espiritual que nos dá a intercessão, de nós termos as mãos aos céus levantadas, é algo muito importante na vida do cristão. Se há algo que na oração agrada o coração de Deus, é quando a gente persevera em oração, independente de quanto durar. Diz a Bíblia que foi até o pôr do sol, significa que essa batalha foi quase um dia. Enquanto oraram, Deus estava acompanhando. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos colocar em oração as nossas dificuldades, nós precisamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Não sei quanto tempo vai durar o que você pleiteia, o que você gostaria, ou até o que você não, talvez você não esteja pleiteando nada, mas o que você está buscando em Deus. Talvez demore a sua vida inteira, mas nós não podemos deixar de levantar as mãos aos céus e de continuar orando. Por quê? E aqui eu falo da terceira coisa e por último. Diz a Bíblia, você está em Êxodo aí aberto, né, queridos? Diz a Bíblia, depois que Josué ganhou a batalha, que pela oração, porque Moisés sabia, Moisés era inteligente. Josué precisava guerrear, mas alguém precisava orar. Eu fico imaginando quando acontece alguma coisa na igreja assim, né? Olha, nós vamos fazer uma campanha de evangelização, por exemplo. Vai ter gente que vai distribuir folheto e vai ter gente que fica aqui orando. É mais ou menos isso. Quando vamos ajudar um missionário, tem alguém que contribui financeira, tem alguém que ora por ele e tem alguém que vai acompanhá-lo no campo. Cada um tem sua especialidade. E aqui aconteceu isso. Moisés, Arão e Hur oraram. Josué e os israelitas lutaram. Cada um com a sua parte importante. E aqui diz assim, versículo 13. Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para uma memória num livro e repete a Josué.
E olha o versículo 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. De quem é a glória? Não foi de Moisés que orou. Não foi de Josué que lutou. Foi Deus. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, e Deus tem outros atributos, né? Jeová Shalom, Jireh, Rafá, Tsekenu Yavé. Muitas qualidades o nosso Deus tem. Aqui, Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Moisés reconheceu que onde eles estavam, a bandeira, se há alguém para ser, e a bandeira tem esse sentido simbólico, né? De exaltação, de poder, se há alguém que merece, é Deus. O mérito não foi nem de Moisés que orou, o mérito não foi nem de Josué que lutou. O que eu aprendo, queridos, é que quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos a Deus, e Ele nos permite, Ele nos concede algo de vitória na nossa vida, não traga para você o mérito, porque mérito em nós não há nenhum. De Deus. Ele que fez. A Bíblia nos ensina assim, Ele que faz o tanto querer quanto realizar, a glória é dele, o louvor é dele. Só somos instrumentos, só servos, vasos na mão do oleiro. Se o vaso não quebrar, se algo prosperar, o louvor é de Deus. E se algo acontecer diferente do que nós imaginamos, se Deus está no centro, o louvor é dele, porque Ele sabe o que faz com a gente. Nesse texto, que a gente saia daqui, né, nesta manhã, pelo menos com esse aprendizado no nosso coração. O que nós não devemos fazer? Murmurar, reclamar, questionar, contestar a Deus. Isso faz mal aos olhos e ao coração de Deus. O que nós devemos fazer? Interceder, orar, clamar, levantar as mãos aos céus e buscar na presença de Deus. A Bíblia nos ensina, né? Eleva os olhos para os montes, de onde que me virá o socorro? Lá do alto. Por isso a simbologia é bastante significativa, né? De eu levantar as mãos. Porque se eu baixar as mãos, o inimigo vai prevalecer. Se eu baixar a guarda, os americanos têm uma palavra muito legal quando eles querem falar de proteção, né? Que fala on guard, né? Ó, fica a postos, hein? Põe o escudo aqui, on guard. Não deixa ninguém vir atacar, não. É a oração. Ore. Sozinho, a dois, a três, com a sua família. Continue de prontidão, com as mãos levantadas, porque o resultado, meu irmão, assim como a Bíblia fala que Deus não desampara ninguém, nada vai nos acontecer que não seja da permissão de Deus. Nada vai suceder conosco que seja surpresa para Deus, quando a gente está em oração. Moisés entendeu isso, que a vitória estava lá com Josué, mas ele teria que ter o suporte, né? Ele teria que ter a força da oração, porque senão ele não ganharia essa batalha. E Moisés reconhece. Teve vitória? É de Deus. Tem louvor, tem gratidão. A bandeira que tem que ser estendida é a de Deus. O louvor é para ele, não para Moisés, nem para Arão, nem para Ur, nem para Josué. Porque quem executou o querer, quem permitiu com que ganhasse dos amalequitas, foi o próprio Deus. Então, queridos, que quando eu comecei o estudo, lembre-se da pergunta que eu falei do versículo 7 que chamou a atenção para mim, né? Está o Senhor no vosso meio ou não? Eu gostaria que você saísse aqui respondendo isso. Eu tenho certeza que Deus está no nosso meio. Eu tenho certeza que a boa mão de Deus está na minha família. Eu tenho certeza que a boa mão de Deus está na igreja.
Eu tenho certeza que Deus está presente nas minhas atitudes. A dúvida que Israel teve foi porque murmurou. Se nós não murmurarmos, nós vamos ter a ciência, a presença, a consciência maior da vida de Deus na nossa vida. E aí, termos a vitória em Cristo Jesus. Que Deus, na sua bondade, meu irmão, ensine o seu coração, né, ensine o meu coração, a que, se há algo que agrada o coração de Deus, busque em oração, interceda, se sustente pela fé, seja grato. Não olhe para as circunstâncias, não cantamos um cântico assim, para não olharmos as circunstâncias, mas olhar para o amor de Deus. É isso que temos que fazer. Quando olhamos para as circunstâncias, murmuramos, queixamos, caímos, pecamos. Quando olhamos para Deus, vitória, temor, alegria, ao ponto de a gente reconhecer que Deus é digno de estender a bandeira. A vitória é dele e não nossa. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Se você puder, leia esse capítulo 17 com mais pausada. É lindo, você viu o relato, Êxodo 17. Nós lemos todo o capítulo, mas quando você começa a entender a sequência, que não é porque nós estamos em Refidim, que é um lugar de descanso, nós estamos num resort, né, no all included, tudo é bom. Não, às vezes no lugar do descanso tem tribulação. Às vezes no lugar do descanso a água falta. Ao invés de murmurar, orar. Ao invés de reclamar, dobrar os joelhos. Ao invés de ser queixoso, resmunguento, ore. Deus sabe o que vai fazer com a gente. Vamos orar então, queridos? Querido Deus, muito obrigado pela escola dominical. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra, que é fonte de vida, traz ao nosso coração descanso, refrigério, porque podemos confiar na Tua Palavra, porque o Senhor mesmo usou homens para escrever, para deixar registrado para nós textos maravilhosos, que demonstram, que mostram verdadeiramente o quanto o Senhor tem sido um Deus zeloso para conosco. Abra a nossa mente, o nosso coração para vivermos uma vida como o Senhor quiser. Uma vida sem falsidade, uma vida íntegra, honesta, diante do Senhor. Ajude-nos, Senhor Deus, a ficarmos sempre perto de Ti, no nosso proceder, no nosso pensar, no nosso andar, no caminhar, em tudo, pela oração e súplica, Senhor Deus. Ajude-nos para que todas as coisas que façamos seja para a glória do Teu nome. Ensina o nosso coração a não ser resmunguento, murmurar. Isso não é bom, não te agrada. Ao contrário, que tenhamos um coração grato, como a Tua palavra diz, em tudo dai graças. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis a Ti em todo o nosso procedimento para a glória do Teu nome. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados, pela paciência, pela oportunidade. Obrigado, pastor. Obrigado, queridos do Conselho, Escola Dominical. Permitindo Deus, voltamos em uma outra oportunidade. Um beijo no coração de cada um. E você que está nos assistindo ainda. Ainda está filmando normal, né, Ti? Um beijo para todos. Deveriam estar aqui, hein? Dá um jeito de vir para a igreja. Um beijo. Tchau, queridos. Assim nós terminamos esse período, agradecemos a Deus por esses instantes que nós passamos. Esperamos à noite no culto noturno, que nós teremos também hoje a celebração da ceia do Senhor. Muito obrigado, bom domingo e Deus abençoe.